Porta de entrada e saída de mercadorias, os portos brasileiros iniciaram o ano com a esperança de reverter a situação preocupante em que se encontram, resultado da falta de investimentos e de problemas de organização do setor. O PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, destinou 2,7 bilhões para a modernização dos terminais. Há um mês à frente da Secretaria Especial de Portos, o ministro Pedro Brito terá de entregar ao presidente da República, neste final de junho, uma avaliação da atual situação do sistema portuário. O principal objetivo é modernizar a gestão e definir o marco regulatório, além de resolver problemas que causam impacto direto na eficiência dos portos, como a falta de calado, que exigem dragagem. Para falar do tema, convidamos 2 deputados familiarizados com ele, como o deputado Beto Mansur, do PP de São Paulo, ex-prefeito de Santos, e José Aníbal, que foi líder do PSDB, foi vereador em São Paulo, o mais votado, e que também está aqui conosco. Foi secretário de Ciência e Tecnologia quando o Beto E foi secretário de Ciência e Tecnologia do governo Mário Covas, em São Paulo. Deputado Beto Mansur, o senhor que foi prefeito de Santos, 2 mandatos, né? A situação do porto já foi descrita como de pré-colapso. Tais os problemas que afligem o maior porto da América Latina, inclusive dragagem, né? Sim. Está havendo problema de assoreamento no Porto de Santos. Qual é a sua opinião sobre esse tema aí? Olha, eu digo a você com muita preocupação que nós precisamos de muito investimento nas áreas portuárias. Não diria somente de Santos. Santos é o maior porto da América Latina e sofre, ao longo dos últimos anos, com falta de investimento. Para você ter uma ideia, o calado do Porto de Santos está hoje em torno de 13 metros. Profundidade. Ou seja, a profundidade entre o nível da água até lá embaixo na terra. Então, quando você tem navios modernos, navios com calado maior, que levam cargas maiores, 50 metros. Então você precisa de um calado maior. É lógico que Santos vai chegar num calado no máximo de 15 metros, mas precisa o canal ser dragado. Senão você vai ter aí navios muito pequenos, navios obsoletos. Por outro lado, a gestão portuária, não digo nem somente do Porto de Santos, mas a gestão portuária de uma maneira geral, os portos eles precisam ser gerenciados por técnicos capacitados. Precisa acabar essa coisa da indicação política. É a profissionalização. Isso, né? Da indicação política nos portos brasileiros. Nós tivemos aí agora a aprovação da Secretaria, finalmente a Secretaria dos Portos, foi aprovada a medida provisória na Câmara dos Deputados, deve ir agora para o Senado, e eu espero que o novo secretário, Pedro Brito, possa ter um tipo de gestão diferente do que foi aplicado ao longo dos últimos anos, em que nós tivemos indicações políticas, gente que muitas vezes não tinha nenhuma relação com os portos que administraram. Por outro lado, você tinha presidente com total falta de sinergia com a própria diretoria, então isso prejudicou os portos brasileiros. Eu digo para você que se a gente fizer uma análise de um porto como o Porto de Santos, eu, em princípio, defendo a regionalização. Eu acho que não tem cabimento nenhum o governo federal tomar conta dos portos brasileiros. Eu acho que cada porto tem que ser dada a sua gestão para o Estado, para que os estados possam, em parceria com os municípios, aonde abrigam esses portos, possam ter uma grande gestão através de um grande conselho dentro da própria cidade, envolvendo os empresários, os empregados, envolvendo a sociedade civil, para que nós possamos ter uma administração, inclusive um porto competindo com o outro. Ah, sim. Deputado Zé Eu queria Aníbal. até começar por aí, viu, Francisco? É bem interessante isso que o Beto está Como falando. secretário de Ciência e Tecnologia, Tive várias vezes teve a lá, oportunidade de tratar conversamos, muito claro. desse problema. Né? A logística do Brasil tem no Porto de Santos, eu diria, o ponto crucial. 72 milhões de toneladas de cargas são movimentadas no Porto de Santos. Só 12 milhões por via férrea. 60 milhões de toneladas de caminhão. Até é bom para o telespectador saber. São 5 milhões de toneladas por mês.
Isso dá 160 mil toneladas por dia. 4 mil caminhões de 40 toneladas. Olha o que significa isso, 4 mil caminhões. Se nós não tivéssemos uma segunda pista da Imigrantes, o Brasil estava estrangulado. É verdade. Felizmente, esse grande Mário Covas que você mencionou aí, teve essa percepção, até porque era cientista, tinha noção de que era fundamental fazer aquela segunda pista. Mas, enfim, tomando por onde o Beto parou. A Imigrantes são 3 pistas, né? 4 pistas. De descida e 4 de subida. E além da Anchieta. Mas vamos pegar onde o Beto disse. A regionalização dos portos. Por que criar um novo ministério para acolhimento de composição política? Nasceu já com essa marca, que é tudo que tem felicitado a gestão portuária no Brasil. A partilhamento de cargos, não é? Gerando uma gerência insuficiente dos portos brasileiros. Por que não regionalizar? Você imagina a saudável competição que vai se estabelecer? O município de Santos é a Baixada Santista, no caso do Porto de Santos, mas tem também São Sebastião, que é outro porto importante lá em São Paulo, e o governo do estado. Iam fazer de tudo para que toda a situação, a logística de Santos melhorasse, o calado aprofundasse, buscar parcerias com o setor privado, que é o grande interessado nisso. As exportações estão crescendo 12%, 14% ao ano. Você vê que o Brasil exporta aqui grãos, minérios, carnes em grandes quantidades, automóveis. Tudo isso precisa de uma atividade, de um setor portuário extremamente eficiente. E especializado. Né? Gestão profissionalíssima, com visão mundial. Com visão mundial. As pessoas não acreditam no primarismo com que está sendo tocada a gestão dos portos no Brasil. E aí agora tira do Ministério do Transporte a gestão dos portos, mas não a favor da regionalização, a favor da criação de um novo ministério, com mais 101 cargos de confiança, quer dizer, com mais 30 milhões de gastos correntes para manter esses cargos de confiança, e uma série de promessas. O PAC, inclusive, que gerou uma boa expectativa, até o 1º de junho tinha usado apenas 12% do recurso destinado para o ano inteiro. Falta gestão. É preciso, o governo atual, ele tem dado muita sorte. Você não pode abusar da sorte. Tem dado sorte, porque a economia mundial está crescendo, ela consome o que o Brasil produz, portanto precisa de portos bons, mas aí vai dissimulando daqui e dali, empurra um pouco de carga para lá, um pouco para acolá, os caminhões ficam ali na beira de Paranaguá, o outro... Precisa gestão. Aproveitar esse vento a favor, eu acho que foi um erro criar mais esse ministério. O 39º, não deve ter um governo no mundo com 39 ministérios, só o do Brasil. Vai acomodando, acomodando. Só fazer um comentário aqui com vocês. Eu estava conversando outro dia, teve uma reunião do partido, estava conversando com o presidente Lula e comentei sobre essa questão que envolve os portos, etc. Eu falei com o presidente da necessidade de nós procurarmos transferir para os portos, para os estados, os portos brasileiros. Porque nós aprovamos a lei 8.630, que foi a lei dos portos. E depois dessa legislação... E acabou-se com a Portobras. Isso. Aí o que aconteceu? Depois dessa legislação, o que nós pretendíamos? Que os portos, eles passassem a concorrer entre si. Se você pegar, por exemplo, em São Paulo, o Porto de São Sebastião é gerenciado pelo governo do Estado. Pelo governo do Estado. O Porto de Santos, não. O Porto de São Sebastião é um porto eminentemente de granel líquido. O Porto de Santos é um porto de carga geral. Então, se você acaba transferindo e faz uma gestão profissionalizada, ganha o Brasil. Eu diria para você que, lógico, essa questão que envolveu aí essa Secretaria de Portos foi para atender um partido da base do governo. Mas eu tenho a esperança, viu, Zé, de que esse secretário faça aí uma interface entre o modelo que nós temos hoje com o modelo que no ideal, que eu acharia que seria o ideal, que seria você a regionalização, transferir os portos para os estados. Eu acho que essa questão é fundamental. Você tem aqui uma manifestação do presidente da Associação Brasileira de Terminais Portuários. Olha a frase dele, curta e objetiva. Existem recursos, falta gestão portuária e esse é o principal problema.
Eu também torço para que esse novo ministro, Brito, Ele é um tecnocrata. diz que vai visitar o Porto de Santos uma vez por Formação semana. dele é tecnocrata. Mostrou que tem sensibilidade, No sabe meu o entender, significado. deve ser muito bom. se O ele significado que tem o Porto de Santos para o Brasil. Mas não é só Santos, não. É Paranaguá, é o Porto de Salvador, Os o Porto grandes de Fortaleza, portos, né? o Porto de Pecém, não é? Suape. Suape. Enfim, essa coisa Itaqui toda. no Maranhão, Itaqui tem no tanto Maranhão, né? porto aí que pra ser exporta visitado. dezenas de milhões de toneladas de minério de ferro, enfim. Mas o crucial, o fundamental, é que a gente consiga pôr o dedo na ferida. Eu acho que é inevitável essa gestão regionalizada, estadualizada. É tão óbvio isso. Cada qual vai cuidar de fazer o melhor. E ai daquele que tentar fazer politicalha lá no Porto. Política barata, Vai vulgar. haver também. Vai tentar, mas a sociedade não vai deixar. As empresas estão atentas, o sistema econômico não suporta mais esse empreguismo do setor público. O setor público no Brasil, olha, nessas últimas semanas, nós adicionamos mais de 400 milhões a gastos correntes no Brasil, só nas últimas 2 semanas. Aquele aumento que chega até 140% dos cargos de confiança, a criação de mais 600 e tantos cargos de confiança, mais 111 agora para esse ministério, e não tem controlador de tráfego aéreo. Falta controle. É uma questão. O grande problema do Brasil e agora hoje estão dizendo, é esse Os desafio. jornais estão dizendo agora que o Ministério da Aeronáutica resolveu reduzir as exigências de currículo pela metade para formar quadros Pois com é. maior rapidez. E aí, É um perigo e aí isso. fica se falando politicamente o Tá seguinte: viajando de olha, avião. só 25% da população brasileira sabe dessa questão do apagão aéreo, no sentido de conhecer alguém que teve problemas. Mas olha, esses 25% que usam o sistema de tráfego aéreo no Brasil, os aviões, né, para se locomover, são negócios, São é milhões de saúde, pessoas. é turismo. E você É tem muita fundamental gente para a economia, hoje, um país como o claro, nosso. Você tem muita gente hoje sendo transportada e gente de menor renda. Mas claro, Até 25%. Por exemplo, empresas que entraram no sistema. Houve um aumento grande de... Houve um aumento grande. Houve o que aconteceu no Expansão. Brasil, para resumir essa questão do problema aéreo. Você teve empresas que acabaram entrando no sistema com baixo custo e baixa tarifa, que possibilitou, inclusive, de pessoas que não viajavam de avião a viajar. Só que faltou a parte da lição de casa do governo, faltou a infraestrutura. Em todas as Você tem situações. problema no... Não, e dizem que nos- falta também avião. Não é que. mas não avião diria você para tem você que- que a- falta só a avião. oferta não acompanhou a- Você Tem tem um disponível. problema de aeroportos, você tem um problema nas pistas dos aeroportos, você tem problema com controladores, você tem problema de equipamentos, você tem problema de rádio pirata que interfere nas comunicações das aeronaves. Olha. Então é uma questão, diria para você, fundamentalmente de governo. infraestrutura que o De governo governo. não se preparou para essa demanda toda. Pois é, você veja, todos os diagnósticos convergem nessa direção. O setor privado no Brasil, as pessoas, os indivíduos, os profissionais liberais, têm uma capacidade de empreender, de inovar, de fazer diferente e melhor, que não encontra correspondência no governo. O governo, toda vez que pensa em gestão, pensa em aumentar cargo. É aqui, ó. Melhorar a gestão dos portos. Cria um ministério, cria cargos, bota o ministro e tal. Pense em gestão. Não é necessário mais gente. O emprego virá na medida em que a gestão for eficiente. E aí, a capacidade dos portos no Brasil for maior. O Brasil poder exportar mais. Quer dizer, o emprego público, a gestão associada exclusivamente a isso, é uma visão deformada. O governador de Minas, alguns dias atrás, Aécio Neves, disse: o governo está estragando a administração pública no Brasil. É um excesso de cargos de confiança sem associação clara com uma gestão de qualidade. Eles denunciam, falam que vão fazer. O ministro, eu até acho esse ministro, esse novo ministro, alguém com bons propósitos e com boa percepção do desafio que se tem pela frente. Mas se ele realmente tem essa percepção, eu não tenho dúvida, nós vamos caminhar para a regionalização dos portos. Para trazer, isso que o Beto disse, as comunidades locais
vão ter que estar certo, né? pressionando, inclusive, os governos para que os portos tenham uma gestão cada vez mais eficiente, mais capacidade de transporte de carga e mais negócios. Onde um porto está bem constituído, bem instalado, ele atrai, né? Atrai negócio de toda a natureza, atividade retroportuária, antes do produto embarcar e depois que o produto desembarca. Com o Rodoanel Asa Sul lá em São Paulo, a região do ABC de São Paulo vai ter um período de florescimento, além das cercanias de Santos. Agora, é preciso investimento em infraestrutura e não aumentar gasto corrente, como não para de fazer o governo Lula e o próprio Lula, claro. Isso que eu queria tocar, eu acho que o Zé Aníbal tocou num ponto importantíssimo. Nós vamos ter o tramo sul do Rodoanel, quer dizer, um pedaço do Rodoanel que circunda na área metropolitana da cidade de São Paulo. Você já tem uma parte pronta, que é o tramo oeste, ou seja, as cargas a serem exportadas pelo interior do estado de São Paulo, que é um interior pujante, elas entram pelo tramo oeste, vão sair pelo tramo sul, descendo pela Imigrantes. Se nós não nos prepararmos, vai haver um caos na Baixada. Eu fui prefeito em Santos durante esse período de 8 anos. Entram e saem de Santos todos os dias 5.000 caminhões. É isso. Não tem história, 5.000 caminhões. Por quê? Porque Santos movimenta quase que 30% de tudo aquilo que a gente importa e exporta pelo Brasil. Então é importante que nós tenhamos lá as perimetrais, tanto na margem direita do canal quanto na margem esquerda no Guarujá, que a gente possa ter infraestrutura. A última obra, eu quero lembrar, a última obra de engenharia que foi feita no Porto de Santos para beneficiar o Porto foi o Covas. Eu tinha me elegido prefeito, ele já era governador e eu pedi a duplicação de uma alça ali de um bairro da Lemoa na entrada do Porto. O resto, nada, absolutamente nada aconteceu ao longo desse tempo. Então eu preciso fazer o ferro-anel. Eu sinto que é importante porque a gente precisa investir maciçamente na questão das ferrovias, precisa concluir essas obras de arte que são necessárias para o Porto de Santos e, logicamente, nós não podemos esquecer dos outros portos brasileiros. Você tem Paranaguá, você tem o Porto do Rio Grande no Rio Grande do Sul, você tem o Porto de Itaqui, que tem um calado maravilhoso, que a gente tem a possibilidade de fazer uma grande exportação. Você tem o Porto de São Sebastião, que pode ter uma tendência de trazer a tubulação toda do álcool do centro-oeste via Porto de São Sebastião. Então nós precisamos verdadeiramente... Tem PECEM, SWAP. ...nos preparar para que a gente possa ter investimento e que, se a gente viajou um pouco, acho que o Zé também, você vai no Porto de Rotterdam, é o maior canal do mundo. O governo não se mete na administração. Você tem um conselhão na cidade que congrega trabalhadores, empresários, associações comerciais, a cidade, lógico, o governo da Holanda, mas você tem, na verdade, um conselhão que quem determina o que deve ser feito... É um porto modelo, né? É o empresariado e esse conselhão aí... Todos estão interessados em que o porto funcione do melhor modo, cresça do melhor modo. Então aí trabalhadores, está aí as entidades, está aí o poder público, municipal ou estadual, enfim. É o modelo que nós temos que seguir aqui. E como ele disse, são todos os portos. Porque se você tem uma estrutura de portos competente, eficaz, você melhora inclusive a logística interna. Você, às vezes, tem muitas coisas que vai para um porto porque não tem logística para ir para outro, porque o porto não suporta. Porque você distribui melhor a atividade. Nós não queremos também que tudo se concentre em Santos, embora Santos tenha a condição de triplicar o seu movimento. Santos pode chegar a 200 milhões de toneladas, tem 70 milhões de toneladas hoje, mas que os outros também tripliquem. O Brasil está se integrando cada vez mais na economia mundial. Nós podemos agregar valor aos nossos produtos, mas nós seremos um grande exportador. O comércio mundial ainda não muito pequena, exatamente. A importância econômica do país é menos de 1%. É 1, alguma coisa, 1%, que não é nada para uma economia do tamanho da economia brasileira, não é? O Brasil é a 8ª, 9ª economia do mundo, varia um pouco. O mais moderno do terceiro mundo. Estamos perdendo oportunidades em matéria de indústria automobilística.
Nós estamos perdendo oportunidades. Por causa do câmbio, né? Por causa de câmbio, com uma série de razões. Mas aí é um outro departamento que nós não vamos tratar hoje. Agora, voltando aprovou-se então, aprovamos, novo ministério. No debate na Câmara, se atribuiu mais responsabilidades a esse novo ministério, os portos fluviais também foram para lá. Agora tem Então, as coisas não estão bem claras ainda. Mas o fundamental, perdemos uma oportunidade de fazer um bom debate no sentido de definitivamente, e o Lula perdeu essa oportunidade, ele, Lula, que inclusive trabalhou no Porto de Santos, não no Porto, mas ele teve atividades lá como vendendo coisas. Morou do outro lado do canal, morou em Vicente Carvalho, né? De regionalizar os portos brasileiros, né? Estadualizar. Era um anseio que mais uma vez fica adiado a favor do quê? Do partilhamento político. O Ministério foi criado para abrigar mais um partidário de um partido da base de sustentação de governo. E isso não é bom. Pode dar certo? Até pode. Eu duvido muito, porque a solução melhor que está ao alcance das nossas mãos, da nossa ação e de uma decisão que caberia fundamentalmente ao presidente da República, não foi tomada. Agora, deputado Zé Aníbal, o senhor sabe a causa dessa coalizão governamental. Se elege um presidente da República no Brasil com mais de 60% dos votos. Isso já é um sintoma de anomalia. O quê? Este presidente tem 20%, menos de 20%, o partido dele tem menos de 20% do Congresso. Quer dizer, ele, na verdade, ele vai ter que construir a maioria, senão ele não governa. Todos que perderam a maioria, ou se suicidou o outro renunciou numa operação ainda hoje obscura. Mal explicada, todo mundo disse que era uma tentativa de golpe, era, sem o exército, um povão. Outro foi deposto pelos militares, nós tivemos 21 anos de regime militar. Não, o Collor perdeu maioria, foi expelido. Holanda, eu não tenho dúvida. O presidente da República, mas não só o presidente da República, o governador de estado, o prefeito tem que poder dispor, eventualmente, em situações importantes, de uma maioria política no parlamento, na Câmara Municipal, na Assembleia ou na Câmara Federal. Agora a questão é como você constrói essa maioria. Você pode construir essa maioria. Ele foi prefeito, pode dizer como fez. Eu conheço vários prefeitos que fizeram, sabendo da importância para o parlamentar, dele fazer um atendimento, dele isso, aquilo, outro. Agora isso tem limites. Isso não pode conflitar, não adianta essa declaração dizer, não, eu vou procurar indicar pessoas que, embora venham por indicação partidária, tenham um perfil técnico. Isso é conversa. Na maioria das vezes é conversa. O que tem é que fazer o que é melhor do ponto de vista de gestão e adaptar aí a composição política. E não o contrário. E não o contrário. Para atender politicamente. Não era melhor fazer a reforma política? Sabe o que a gente precisa? A gente precisa, na verdade, de ter uma estrutura burocrática que não tem no Brasil. Por que nós somos diferentes da Alemanha, da Inglaterra, da França, da Espanha? Porque lá do lado você tem uma estrutura burocrática. E tem instituições, você inclusive tem políticas. Você muda de presidente, você muda de primeiro-ministro, mas você tem a maioria no parlamento, a maioria no Congresso, mas você não fica mudando o diretor de tal empresa, o diretor da outra empresa, coloca o apariguado aqui e ali. Esse é o grande telespectador entender. O Brasil já tem 23 mil cargos de confiança. Tinha 22 mil. Agora o Lula, numa tacada só, em 2 semanas, levou para quase 23 mil. Nossas instituições tem 5, Holanda. Datam de 46 até hoje. É que nós não temos uma estrutura burocrática no Brasil consolidada. Por exemplo, você vê esse aumento que o próprio governo deu agora, deu para cargos em comissão. Ou seja, na hora que o presidente deixar o poder, os cargos saem junto. Você não aumentou, eventualmente, o salário da estrutura de quem fez concurso, de quem está no serviço público, de quem quer evoluir, etc. Esse é o grande problema. Aí você indica uma determinada figura Mas no meio desse cargo tem concursados. No meio dos cargos. Pode ter, mas você não tem a maioria. O que acontece, você indica numa agência. É verdade, não é a maioria. Numa agência da aviação civil, você indica alguém ligado ao partido, você vai indicar na Anatel não sei quem, você vai indicar na Infraero não sei quem. Porque qual é a responsabilidade maior? Nosso. O que é uma gestão moderna do Estado? É você ter agências que fiscalizem. Tenham competência, mas que tem que ter independência para fiscalizar.
para acompanhar, para regulamentar os diferentes setores da economia. Independência, O Estado inclusive, do não é governo, Estado né? mínimo, não, independente de governo. Não é Estado mínimo, não. É Estado eficiente, capaz de fazer a boa gestão. Por que que as empresas, confrontadas aos desafios de eficiência, de competitividade, se atualizam? Porque se não fizerem isso, elas morrem. Agora, os governos ficam sacando no vermelho. O Delfim diz que o isso Estado estava não acontecendo. cabe no PIB. Não cabe no PIB. Olha, agora mesmo está se antevendo que nós já estamos, neste ano, e isso economistas de partidos ligados ao Lula, dizendo que este ano nós já vamos ter um incremento da carga tributária de 1, alguma coisa por cento, mais do que 0,5%, 1, alguma coisa do PIB a mais de receita tributária do governo. Onera a economia. Isso é uma oportunidade ótima do governo partilhar isso com a sociedade através de serviço público de melhor qualidade, não é? E menos gasto corrente, com mais emprego de gente que podia não acontecer a favor de uma gestão mais competente. Olha, infelizmente nosso tempo está esgotado. Mas foi um bom programa. Muito boa, rica, mas muito obrigado pela presença dos deputados Beto Mansur, PP São Paulo, José Aníbal, de São Paulo também, ex-líder da bancada aqui na Câmara, um deputado experiente. Muito obrigado, até uma outra oportunidade. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.